Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos refletir mais um pouquinho? Hoje vamos refletir mais um capítulo desse livro aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Como nós já dissemos, é um livro maravilhoso, pequeno no tamanho, mas grande na profundidade. Vamos ver aqui, abrindo, qual o capítulo que aparece para nós hoje, para a gente refletir. Desperte. Não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com amor sempre renovado, porque isto trabalhará e trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. Renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa, para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. Muito interessante a mensagem de hoje, mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a questão de palavras, né? As palavras, elas adquirem significados de acordo com o contexto em que ela é usado e o campo semântico, o campo de sentido em que ela está. Então veja bem, aqui o autor ele fala da rotina com o sentido daquele estado mórbido que às vezes nós entramos de ter que desempenhar as nossas tarefas com aquele peso de sacrifício. Tipo assim, domingo a pessoa começa a pensar, segunda-feira tem que trabalhar. Aí a pessoa já começa a ficar cansada antes de começar a trabalhar. Estamos falando isso porque a rotina em si, ela faz muito bem para a mente. A rotina, quando ela é bem encarada, quando ela é bem vivenciada, a rotina faz bem para o organismo físico. Por exemplo, ter um horário de dormir, geralmente seguir o mesmo horário de dormir e acordar, o horário das alimentações, ter um horário para tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar, um horário para fazer um exercício físico, um horário para trabalhar. Quando o indivíduo ele consegue diminuir um pouco a agitação mental das preocupações e ele consegue manter a atenção naquilo que ele está fazendo a cada momento, a rotina deixa de ser um peso e passa a ser algo prazeroso. É como se fosse mais ou menos assim, se nós resolvermos caminhar 10 quilômetros, por exemplo, daqui da minha cidade, Espera Feliz, chegar até Dores do Rio Preto, que deve dar uns 6 a 7 quilômetros por aí. Se quando estivermos caminhando, nós estivermos sempre olhando para onde nós temos que chegar e a toda a trajetória que iremos caminhar, nós iremos nos cansar antes dos primeiros 500 metros de caminhada. Porque a mente ela já está trazendo aquela carga de esforço antes da coisa acontecer. Agora, se nós nos concentramos na caminhada, a cada passo que damos, sem pensar todos os passos que teremos que dar, mas nos concentrando, trazendo a nossa atenção para cada passo que estamos ali naquela trajetória, nós vamos caminhar com suavidade, nós vamos observar melhor o ambiente onde nós estamos, a gente vai observar a natureza, a gente vai observar o céu, um passarinho, e quando a gente perceber, nós já estamos chegando lá. Então a nossa mente, ela trabalha dessa forma. A rotina, ela se torna muito pesada quando a mente fica trazendo uma super valorização do esforço que deveremos fazer para cada coisa que iremos fazer. É quando a mente fica querendo abarcar tudo de uma vez. Nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Quando nós trazemos a atenção para cada coisa no seu momento, é lógico
que é importante nós fazermos um planejamento para o nosso dia, para a nossa semana. Isso é muito importante. Mas assim que nós façamos o planejamento, recuar e nos concentrar no agora, no momento presente. E aí nós vamos perceber que a rotina, o trabalho se torna um passeio. Tem um grande autor chamado Eckhart Tolle, que escreveu um livro, O Poder do Agora, que é uma das obras mais profundas que eu já li na minha vida. Esse autor, ele fala que a palavra trabalho vai deixar de existir um dia quando as pessoas se iluminarem. A palavra trabalho com esse sentido de sacrifício. Quando as pessoas se libertarem dos seus processos mentais de condicionamento, cada um vai fazer a sua tarefa com profunda alegria e leveza. Tem algumas pessoas que já conseguem vivenciar isso. Às vezes a pessoa ela trabalha com horta e ela planta aquela alface, a couve, o rabanete com tanta alegria em mexer com a terra, em saber que aquilo ali tem um significado profundo, vai estar plantando e colhendo um alimento para alguém poder depois se alimentar, porque tem isso também. Quando o nosso trabalho, a nossa rotina se reveste de um significado para nós, ela se torna mais prazerosa. Então, muitas vezes, se a nossa rotina está cansativa, enjoativa, monótona, é porque, de repente, aquilo que estamos fazendo não se reveste de um sentido mais profundo no campo existencial. Quando a gente faz algo que a gente sabe que aquilo ali tem um valor, aquilo ali vai ser útil para alguém, para a sociedade, para a natureza, para você mesmo, quando você percebe que aquilo ali tem um significado, você faz cada coisa com mais alegria. Tem um benfeitor espiritual chamado Hamed, que ele diz o seguinte, que tudo na natureza, em qualquer de suas acepções, se reveste de profundo significado. Ou seja, tudo tem um sentido na vida. Até uma folha de árvore que cai tem um significado. Como está no Evangelho, que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão do nosso Pai. Então, quando o indivíduo ele entra nesse estado de consciência, de perceber que tudo na vida tem um sentido, e aquilo que ele está fazendo, por mais simples que seja, também tem um significado importante, ele passa a fazer aquilo com alegria e com leveza. Então, olha bem o que o autor vem falando. Desperte. Desperte significa saia da mente e entra na consciência. Saia desses pensamentos negativos, condicionantes, repetitivos o tempo todo, que olha para a vida sempre com negatividade, achando que tudo está um caos, achando que tudo está errado, e comece a olhar com o olhar da consciência e perceber que existe uma ordem superior a tudo isso que rege todas as coisas. Existe um significado, até nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos, também existe um significado ali, uma mensagem muitas vezes de crescimento para nós mesmos. Então, quando a gente vai entrando nesse estado de consciência, nós vamos percebendo que a rotina deixa de ser pesada e ela passa a ser prazerosa, passa a ser um passeio, passa a ser atividades que vitalizam a nossa vida. E aí o autor continua, meus amigos. Não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isto trará alegria a você mesmo. O que é executar a tarefa nossa com amor? É dar a atenção devida àquilo que estamos fazendo. É estarmos por inteiro na ação que estamos realizando. É não estar fazendo alguma coisa e a nossa mente está pensando em outra coisa, que geralmente acontece. O indivíduo está executando alguma atividade, mas ele está longe dali. Ele não está percebendo o que está fazendo, está fazendo mecanicamente. E a mente está viajando,
pensando em outras coisas, que tem que chegar em outro lugar, que tem que fazer uma outra coisa e tal. O indivíduo não está fazendo aquilo com amor. Isso em todas as atividades da nossa vida. Pode ser enquanto estivermos falando, até isso. Tem pessoas que conversam conosco, mas a gente percebe nos olhos da pessoa que ela não está presente. Ela está conversando mecanicamente, mas a mente dela está em outro lugar. Então ela não está conversando com amor. Seja tomando um banho também. Às vezes nós vamos tomar banho, a gente toma banho mecanicamente, quando a gente percebe, a gente acabou de tomar banho. Nós fizemos tudo isso no piloto automático e nem percebemos o perfume do sabonete, do shampoo, a água morna ou fria caindo no corpo. A gente geralmente não vivencia por inteiro as experiências da vida que se passa a cada segundo. Então, quando ele fala execute sua tarefa com amor, significa isso, dar a atenção devida. Madre Teresa de Calcutá, sempre ela proferiu frases maravilhosas, né? Aquela madre que ajudou aqueles necessitados lá em Calcutá. Madre Teresa dizia assim: não se preocupe em fazer grandes coisas. Se preocupe em fazer as pequenas coisas de forma grandiosa. Não é isso aqui que nós estamos falando? Essas almas mais esclarecidas que já passaram por aqui, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, como Francisco de Assis, elas descobriram o valor das pequenas coisas. Elas descobriram a grandiosidade das pequenas ações. Quando o indivíduo descobre isso, a vida se transforma completamente. Enquanto o indivíduo ele fica esperando acontecer coisas sensacionais no mundo, à sua volta, enquanto ele fica esperando grandes coisas acontecerem para ele poder mudar de vida, ele fica sempre estagnado num estado mórbido de existência negativo. Quando o indivíduo ele sai dessa expectativa da mente, desse mundo de pensamento, e quando ele traz a sua consciência para a vida real, que é a vida que ele está vivenciando neste exato momento, no agora, ele passa a perceber como que tem tantas maravilhas à sua volta e antes ele não estava vendo. Ele passa a dar valor para cada pequena atitude e experiência que ele passa no seu dia. Como, por exemplo, acordar de manhã e beber um copo de água. Aquilo ali para ele tem significado. Como, por exemplo, fazer uma caminhada ao ar livre, ou fazer a leitura de um livro, ou brincar com uma criança, com um cachorrinho ou com um gatinho, como simplesmente admirar uma paisagem, uma montanha, um pôr do sol, um nascer do sol. Tudo isso passa a se revestir de uma grandiosidade muito grande, desculpa a redundância, né? Mas isso se reveste de um significado existencial enorme. E aí a vida toda se modifica. Modifica porque o mundo mental dele se modificou. A maneira dele enxergar as coisas se modificou. E não necessariamente as coisas externas que continuam do mesmo jeito. Então, o despertar é o despertar da consciência. E aí o indivíduo ele passa a viver cada momento no seu momento. Quando ele se alimenta, ele se alimenta. Quando ele caminha, ele caminha. Quando ele fala, ele fala. Então, sempre quando ele vai fazer as coisas, ele está 100% naquilo que ele está fazendo. E aí sim, a rotina se torna uma rotina maravilhosa. E ele continua aqui, ó. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. É essa rotina que é quando o indivíduo passa a não fazer as coisas mais por inteiro. Quando as pessoas entram no piloto automático
e é como se o corpo estivesse aqui e a mente estivesse em outro lugar, como fosse um zumbi. Tem surgido muitos filmes de zumbis ultimamente, né? Eu acho que é uma intuição, talvez, dos produtores do cinema em relação ao que está acontecendo no nível psicológico da população. Muitos estão vivendo como zumbis, não estão experimentando conscientemente a própria vida, estão fazendo tudo no piloto automático, mecanicamente, sem usufruir o prazer daquilo que estão fazendo, né? E aí ele continua aqui, ó: renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Vai uma dica aqui para os irmãos que querem exercitar esse estado mental de bem-estar no dia a dia. Pela manhã, as primeiras atitudes, as primeiras ações que fizerem, realizem algo fácil e que dê um sentimento de dever cumprido. Por exemplo, se quer ter uma prática de exercício físico, coloca um exercício físico pela manhã, uma caminhada. Então você levanta e, né, se arruma e faz uma caminhada, desde que seja meia hora. Depois da caminhada você chega, toma um banho e aí você começa o seu dia. Você já vai começar o seu dia se sentindo vitorioso. Puxa vida, já cumpri o meu primeiro dever. Como é bom isso! E aí depois você vai fazendo outros no dia a dia, no seu trabalho. Ou uma meditação, quem tem esse hábito maravilhoso da meditação, eu tenho e recomendo a todos, né? Há muitos anos a meditação faz parte da minha vida. A meditação é outro hábito. Levanta pela manhã, agora eu vou fazer a minha meditação. Reserva lá alguns minutos que você já pode realizar a meditação, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos, e aí você pratica a sua meditação. A hora que você terminar a meditação, vem aquele sentimento: que bom que foi a meditação, dever cumprido. E aí você continua o seu dia. Ou limpar a casa, resolve, por exemplo, toda manhã limpar um cômodo da casa, passar um pano e varrer. É uma primeira ação. Se você fizer isso todo dia, é uma primeira ação já de realização. Você já vai começar o seu dia cumprindo um dever, isso vai te fazer bem e vai te dar motivação para fazer as outras coisas e se sentir bem também fazendo as outras coisas. Então vai uma dica aí, coloca hábitos saudáveis na sua vida logo pela manhã para você já ir realizando e percebendo como é bom fazê-los. E aí ele vai aumentando, vai se estendendo no decorrer do dia. Daí a pouco você está com o seu dia todo fazendo coisas que te realizam. Tudo é um hábito, né? Tudo na vida é treinamento. E até estado mental também é um treinamento. Sem contar que quando a gente adquire hábito, o nosso cérebro ele se molda de acordo com aquele hábito. Então, se você todo dia pratica uma determinada atividade que te faz bem, quanto mais você praticar, mais fácil ela vai ficar e mais prazerosa ela vai ficar. Porque o cérebro ele vai criando novas árvores neurais que funcionam, que de certa maneira estão de acordo com aquele tipo de atividade. Então, nós vamos formando o nosso organismo de acordo com os hábitos que vamos inserirmos na nossa vida. E aí, ele continua aqui, né? Renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. E aí entra outra coisa maravilhosa aqui, fundamental: ajudar. Ajude a todos. Quando nós desempenhamos tarefas no nosso dia a dia e nós percebemos claramente que aquela tarefa estará ajudando algum irmão, sendo útil para a sociedade, sendo útil para a pessoa, não importa qual tarefa, mas se eu tenho essa consciência de que o que eu estou fazendo está ajudando alguém na sua vida,
isso também traz uma recompensa interior, uma recompensa na nossa própria consciência. Porque acreditamos que a lei de Deus está dentro da nossa própria consciência. E quando a gente visita sempre, diariamente, constantemente a nossa consciência e nós percebemos que estamos fazendo algo que está de acordo com as leis da vida, como, por exemplo, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse em relação a nós, e nós nos sentimos em paz com isso, porque estamos fazendo algo que está dentro desses princípios de vida, não dentro de conceitos e preconceitos humanos, mas esses princípios universais de vida, de amor, de caridade, de compaixão, isso vai trazendo alegria para o nosso coração. Porque quando a gente ajuda o outro, nós somos ajudados também. Quando nós fazemos o bem a alguém, esse bem reverbera em direção a nós novamente e nós nos sentimos felizes. Então vai aí, meus irmãos, a reflexão de hoje, que a nossa rotina possa ser uma rotina prazerosa, uma rotina que tenha um significado existencial, uma rotina que traga alegria para o nosso coração, uma rotina que sirva para nosso crescimento espiritual. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e muita paz.